Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Canadas e hoje vamos tratar com vocês do assunto estrutura narrativa no nosso curso de literatura infantil. Tudo bem? Então vamos lá, né? Hoje vamos conversar então com vocês sobre a estrutura narrativa e rever, né, essa estrutura básica dos textos narrativos, ok? Vamos lá. Muito bem, a estrutura narrativa é composta por 5 elementos: personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. Tá? Muito bem, um enredo é o quê? Vamos dizer assim, que é o conjunto ou a sequência de fatos de uma história. Ele também é conhecido como intriga, ação, trama ou a história propriamente dita. O enredo, a trama de todo o enredo, é aquilo que é o embrião de uma história que vai ser desenvolvida ao longo da própria história. Né? Vamos pensar aqui, um romance policial. Um romance policial, nós temos um enredo em cima do quê? De um crime que ocorre, né? Então, um roubo de um objeto muito importante, o assassinato, crime, né? Como assassinato de uma figura muito importante. Entra em cena a personagem de um detetive, né? E esse detetive vai investigar aquele crime até descobrir quem o cometeu, né? Então, o enredo de um romance policial, de uma intriga, a intriga é essa, né? Gira em torno de um crime que ocorre e isso é desenvolvido ao longo da história pelas personagens, ok? Então, para ter um bom enredo, nós temos que ter ali um efeito de sentido chamado verossimilhança, ou seja, dar uma cara de verdade para aquela história, né? Como se eu pensasse assim, se fosse no meu mundo real aqui, poderia ter acontecido, né? Ou um sentido de verdade dentro da própria história, dentro daquela própria narrativa, né? Tem que parecer verdadeiro aquela história, porque se há um exagero numa determinada narrativa, fica mais para o cômico do que para o dramático, por exemplo, né? Então vamos imaginar, nós temos o sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, né, no Reinações de Narizinho, não é? Nós sabemos a história, como que acontece, todo o universo de imaginação e fantasia que acontece dentro dessas histórias, dessa narrativa. Então, por exemplo, acontece muita coisa mágica, muita coisa interessante nessa narrativa, né? Que a torna verdadeira dentro do seu próprio tempo, dentro do seu próprio sentido, né? Tudo de mágico acontece dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aparecem lá os elementos mitológicos, os elementos fantásticos, né? Saci, Cuca, Curupira, aparece um anjinho, aparece o reino das águas claras. Então, tudo isso dentro dessa narrativa, dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, dentro dessa fantasia toda, é possível. Então, cria-se ali um sentido de verdade próprio da narrativa. Né? Então, isso que é a verossimilhança. Se você pegar um filme dramático ou uma novela das 9, né? Você percebe que o tema ele é muito sério, dramático. Então, nós temos ali um efeito de sentido que aproxima o leitor daquela realidade. Então, é como se fosse no nosso mundo aqui, tá? Uma narrativa como Harry Potter, todo aquele universo da fantasia que se passa em Londres, né, um realismo fantástico ali. Tudo que acontece naquela narrativa é próprio da história do Harry Potter. Então ali vai criando aquele sentido de verdade, faz sentido dentro daquela narrativa, né? Cruzar narrativas é que às vezes cria um efeito de sentido cômico, né? Por exemplo, como fazem as comédias, né? Em que exageram em alguns aspectos de um filme, criando o cômico, né? Aí já é a quebra dessa verossimilhança que cria esse cômico, né? Por exemplo, tem o filme Pânico, que é um filme de terror, e você tem Todo Mundo em Pânico, que é uma comédia em cima daquele filme de terror. Eles exageram tanto nos efeitos ali daquela história, daquela fantasia, que fica cômico, né? Então quebra esse sentido de verdade. Okay? Então, o enredo é a intriga, é a trama de uma história e tem que, a partir dali, criar um sentido de verdade que vai realmente convencer o leitor daquela narrativa, né? As personagens, né? As personagens, a palavra personagem é um substantivo feminino, então a personagem de ficção, né? Então, a personagem é o elemento que faz a ação posta no enredo, ou seja, que vai desenvolver toda a ação da história. Simples, né? Trata-se de uma invenção, por mais parecido que seja com a nossa realidade, ou mesmo quando baseada em fatos reais, né? Ou seja, a personagem de ficção é uma invenção da história, certo? Por ser uma invenção, ela pode ser humana, pode ser animal, pode ser um objeto, tá? Então, é bastante importante isso.
existe um efeito de sentido que é a personificação. Então, quando você tem uma fábula, por exemplo, que são animais vivendo situações humanas, então você tem ali a personificação daqueles animais. Eles pensam como humanos, vivem os dramas humanos, conversam como os humanos, ou seja, vocês têm uma personificação ali, portanto, eles são personagens, e além de ser protagonista da história, tá? Objetos da mesma situação, certo? Aqui eu coloquei como exemplo os personagens do sítio, né? Lá do sítio do Pica-Pau Amarelo da minha infância, que foi exibido pela TV Globo em 1976, né? De 77, 76, 77 até 85, 86, se eu não me engano. Esses personagens aqui é Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho Narizinho, Emília e o Visconde. A Emília e o Visconde são o quê? São personagens. A Emília é uma boneca de pano e o Visconde é um boneco de sabugo de milho. Ou seja, eles são personificados. Né? Aqui são atores fazendo, mas se você imaginar a literatura, eles são personificados. Né? Portanto, faz parte da fantasia. Né? É uma boneca de pano que fala e um sabugo de milho, que é um boneco de milho, que fala. Portanto, personificação, portanto, são comprovação do que eu falei. A personagem ela é inventada, faz parte da invenção da narrativa, né? Algumas características básicas. Dona Benta pode ser considerada ali uma visão assim, da sabedoria, o bom senso, sabedoria, o equilíbrio ali entre as personagens. Tia Anastácia, toda a cultura popular que ela traz, né, as histórias populares que estão na boca do povo, né, Curupira, Caipora, Saci Pererê, todo esse universo do povo popular nas histórias do Brasil, ela traz, né? O Pedrinho é uma imagem do corajoso, do aventureiro, né? Uma coragem meio física e um aventureiro ali meio físico, né? A Narizinho seria uma imagem de bom senso e de imaginação. Ela imagina muitas histórias e ela tem um certo bom senso ali nos momentos de tomada de decisão, né? A Emília é a irreverência, né? Toda a irreverência e todo um momento ali que a Emília diz as coisas que outras pessoas não diriam, né? Ela é provocadora, ela provoca todo mundo, a todo tempo, a todo momento, né? Então, a Emília tem essa visão da irreverência. E o Visconde de Sabugosa é o saber pelo saber, é o erudito que tem um conhecimento, mas não sabe como aplicar esse conhecimento. Por isso, todo mundo tem que estar junto para que os problemas sejam resolvidos. Um sozinho não resolve nada aqui, né? Todos precisam um contar com o outro para que as aventuras se resolvam também, tá? Então, a personagem é isso, né? As personagens compõem uma história, elas vivem o enredo e elas podem ser tanto humanas, quanto animais, quanto objetos, porque elas fazem parte da invenção da narrativa. O tempo da narrativa ele é próprio desta narrativa, né? Não podendo ser comparado com o tempo do leitor. Em outras palavras, um romance não pode ser lido, né? Não vai ser lido exatamente num ano da vida do leitor, né? Por isso que o tempo da narrativa é inventado. Você está lendo o livro, termina um capítulo, no capítulo seguinte começa assim, há 2 semanas depois, após 2 semanas, alguma coisa nesse sentido, você não espera 2 semanas para dar continuidade à leitura, certo? Ou seja, o tempo da narrativa não é o tempo meu de leitor. Então, o tempo é inventado dentro de uma narrativa, certo? Isso é o que dá realmente essa maleabilidade para as narrativas poderem caminhar aí no tempo e poderem existir, né? Então, nós temos aqui, vou comentar com vocês sobre algumas características do tempo, né? Nós temos o tempo histórico ou época, ou seja, há os romances de época, tá? Então, se você imaginar uma história que é escrita hoje, em 2020, né? Eu sou escritor, escrevo uma história em 2020. Essa história se passa há um século atrás, em 1920. Então, eu escrevo uma história hoje, mas a história se passa em 1920, né? Há 100 anos atrás. Portanto, estou escrevendo um romance de época, um tempo de época, tá? Então, nós temos também essa característica de poder jogar as histórias, mas um tempo de época marcado, né? Um tempo indefinido. Era uma vez um tempo distante. Não. Esse tempo aqui ele é marcado. Para ser um romance de época, ele é marcado. Aconteceu em determinado momento, né, da história humana e a história é escrita, tá? Então, precisa ter as marcas temporais ali bem claras. O cenário tem que ser desenvolvido de acordo com aquela época, tá? Dentro de uma narrativa predomina o tempo cronológico, ou seja, o tempo do relógio, o tempo que passa para frente, começo, meio e fim, ok? Então, o tempo cronológico é isso, é o que predomina nas narrativas. Você tem uma história que tem um início, tem lá as marcas temporais, as marcas, as expressões que indicam a passagem do tempo, né? Como, por exemplo, 2 horas depois, na manhã seguinte, no dia seguinte,
um ano depois, ou seja, todas essas marcas temporais são indicativos de que o tempo está passando dentro da minha história, né? E eu vou acompanhando a história nesse sentido, ok? O tempo psicológico é um efeito de sentido bastante interessante quando você tem um momento em que se entra na mente de uma personagem e captura-se um instante daquele pensamento. É um instante do pensamento de uma personagem, tá? Então, esse é o tempo psicológico, um efeito de sentido. Algo muito próprio das narrativas mais densas, mais adultas também, tá? Existe. Predomina o tempo cronológico e dentro de todo o tempo cronológico pode acontecer várias ações. Por exemplo, um personagem que lembra do passado, conta a sua história, mas a história principal se passa, então, numa progressão ali que vai do começo, meio e fim da sua narrativa. Basicamente é isso, tá? O espaço também é conhecido como cenário, tá? O cenário de uma história pode ser o campo, pode ser a cidade, pode ser um espaço muito restrito, como uma casa, como um castelo, como uma cela, ou um elevador, por exemplo, né? Um espaço onde tudo acontece naquela história. Ou pode ser um espaço muito amplo, quando você pega uma narrativa como um romance, uma novela, uma história muito longa, né? Você pode ter diferentes espaços dentro de uma própria cidade, diferentes locais de uma cidade compõem espaço, né? Ou numa ficção científica, você pode ter planetas, né? Como na saga lá do Guerra nas Estrelas, você tem diferentes planetas envolvidos, tá? Então, o espaço é o cenário de uma narrativa, pode ser campo, pode ser cidade, né? E todos os elementos ali que compõem o espaço, né? Você tem, por exemplo, um casal ali numa narrativa, um casal conversando num restaurante, eles são os personagens de uma história e tudo que está ao redor, as pessoas, os garçons, tudo são figurantes, ou seja, compõe o cenário de um restaurante, tá? Então, é bastante interessante a gente entender isso, né? O espaço é o cenário onde as coisas acontecem, é o cenário da narrativa, é onde tudo é contado, tá bom? E o narrador da história é a voz que conta a história, toda história tem um narrador, ele é também inventado, né? Não confundir narrador com autor, que são diferentes, né? O narrador ele é criado para contar uma história, é um efeito de sentido para contar uma história, ok? Então nós temos o narrador personagem quando uma das personagens da história conta a história que está vivendo, tá? Ou seja, o narrador ele é personagem, ele também conta a história que está vivendo, certo? E você tem o narrador observador, é aquele que sabe aquela história e nos conta como um terceiro, né? Ele nos conta a história que soube e está lá narrando os fatos, tá? Então, eles podem também saber o final da história ou não, ser onisciente ou não. Então, quando você tem um romance policial, o narrador ele dá pistas de que ele também não sabe o final daquela história, até para que a história fique interessante, né? Que prenda a atenção do leitor, certo? Mesmo sendo um narrador observador ou um narrador personagem, num romance policial ele não sabe o final da história. Isso cria um efeito de sentido interessante para prender a atenção do leitor. Há outras histórias em que o narrador dá pistas de que ele sabe como aquilo termina, como aquela história termina. E vai contando a história para nós. Tá? Então, o narrador é um elemento da estrutura narrativa, ele é inventado, ele faz a voz que nos conta a história. Tá? Pode ser em primeira pessoa, narrador personagem, ou em terceira pessoa, narrador observador. Ok? Bom, gente, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês hoje, os créditos das imagens e as referências aqui bibliográficas, tá ok? Então, hoje conversamos com vocês um pouco sobre a estrutura narrativa e revemos então a estrutura básica dos textos narrativos, ok? Muito obrigado, gente, e até a próxima.